Torre de Babel. Acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar da história da Torre de Babel, descrita no livro de Gênesis. Considerada uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Bem isso. É considerada no judaísmo, no cristianismo e até no islamismo. Mas muitos acreditam que a história da Torre de Babel seria apenas um mito. Aí vai da opinião de cada um aí, né? Então bora para mais um vídeo aí pra gente falar da história da Torre de Babel. Bora lá! Tudo começa após o dilúvio, quando os descendentes dos filhos de Noé começam a se espalhar pelo mundo para dar início às civilizações. E o que Deus pede para essa nova geração é que eles se espalhem pelo mundo e se multipliquem. Só que eles acabam se estabelecendo na região da Mesopotâmia, dando início às suas novas rotinas. E acabam não cumprindo o que Deus tinha lhes falado, ficando então por ali mesmo. E mais uma vez a humanidade desobedecendo às leis de Deus. Porém, nesse período surge o primeiro rei da história, mais conhecido como Nimrod. Ou mais conhecido como o terrível Nimrod. A Bíblia conta que Nimrod foi um dos descendentes de Cã, filho de Noé, e o nome de seu pai era Cuxi. Olha só, de acordo com o judaísmo, Nimrod significa rebelde ou rebelar. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra de Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Joséfo atribuiu a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra. E mais uma vez, a humanidade fazendo tudo ao contrário. De acordo com os judeus, Nimrod constrói essa torre no intuito de desafiar a Deus, querendo assim então chegar até os céus pelo motivo de Deus ter mandado o dilúvio, exterminando a humanidade. E ele batiza o nome dessa torre como Torre de Babel. Nimrod fundou vários reinos, como exemplo Babel e Uruk. E como ele era um rei muito poderoso, ele consegue unir toda aquela população em um só lugar, para assim então dar início à construção da Torre de Babel, confrontando a Deus. E de acordo com os textos sagrados, naquele tempo, todos falavam a mesma língua. Porém, então, a comunicação ficava mais fácil entre eles. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E ainda disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espavados pela face da terra." Isso não vai prestar. Porém, a ideia de Nimrod era ir totalmente contra os planos de Deus, pois Deus havia pedido para a humanidade se espalhar pelo mundo e se multiplicarem, e não ficassem fixos em um só lugar. Muitos historiadores afirmam que a Torre de Babel era um zigurate, um tipo de construção comum da Mesopotâmia. De acordo com os escritos, a torre teria 212 metros e só foi superada em 1889 com a construção da Torre Eiffel, que tem 324 metros. Deus, vendo toda aquela soberba do homem e vendo tamanha arrogância, indo totalmente contra suas leis, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: "Eles são um povo só e falam uma só língua." E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer.
Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A partir daí, então, ninguém conseguiu entender a língua uns dos outros, gerando assim uma confusão, fazendo eles cancelarem a construção da torre e se espalhando pelo mundo afora, cada um com sua língua e seus costumes. Por isso existem tantas línguas diferentes no mundo. Sobre o fim de Nimrod, o historiador judeu Joséfo refere-se nominalmente assim. Segundo a tradição religiosa, Nimrod foi executado devido à sua rebelião contra o Deus de Noé. Os seguidores de Nimrod consideraram a sua morte violenta, uma tragédia, e o deificaram. Sobre a Torre de Babel ser um mito ou verdade, vai da fé de cada um. Mas se é uma história inacreditável, isso é com certeza. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.